Na madrugada do dia 12 de julho de 2025, às 7h41 horário local, o céu sobre as águas internacionais próximas a Guam se transformou em um barril de pólvora invisível. 3 aeronaves de transporte I-20 chinesas, que no radar pareciam cargueiros inofensivos, cruzavam aparentemente em rotina as rotas aéreas no espaço aéreo sudoeste do Pacífico. Mas o que estava escondido no compartimento de carga dessas máquinas mudou o equilíbrio estratégico do mundo em menos de 4 minutos. Essas máquinas voavam em espaço aéreo legal, enviavam sinais de transponder civis e estavam camufladas em cinza neutro. No entanto, os sensores das Forças Armadas do Semberiaus não detectaram que uma carga invisível havia sido lançada 31 minutos antes. Uma frota de mais de 90 drones stealth espalhados pelo céu como sombras fantasmagóricas. Cada drone criou um mapa dos movimentos do USS Gerald R. Ford e da sua frota de acompanhamento, silenciosamente, sem localização precisa, com eficiência mortal. Enquanto os navios do Carrier Strike Group ainda estavam ocupados com patrulhas de rotina, de repente, eclodiu um inferno coordenado que foi registrado até mesmo nos diários de guerra do Pentágono como um ataque de saturação multidomínio. Uma operação de ataque complexa em vários níveis simultâneos, aéreo, marítimo, cibernético e espectro eletromagnético. Na onda de ataque seguinte, 4 bombardeiros chineses, H-6K, chegaram a baixa altitude, voando tão baixo que pareciam quase tocar a superfície da água. Eles lançaram boias modificadas, não para localizar, mas para interferir. Essas boias geravam campos de interferência eletrônica que incapacitavam todos os sistemas de radar e comunicação por satélite em um raio de quase 100 quilômetros. Essa medida foi escolhida intencionalmente. Tratava-se de uma tentativa de destruir as vantagens tecnológicas do ZEU com um único golpe. Ela ocorreu exatamente no momento em que o presidente Donald Trump anunciou a retirada de várias instalações de vigilância no Pacífico Ocidental. Uma medida controversa na política interna que agora criou um vácuo militar. Ao mesmo tempo, escondidos na escuridão digital, 16 caças chineses, J-16, romperam o campo de interferência e dispararam mísseis anti-radar e J-91 contra os escudos de defesa externos da frota do ZEUA. Esses mísseis eram projéteis excepcionais. Eles foram programados para reagir a sinais eletromagnéticos. Qualquer radar e qualquer transmissor ativo se tornavam alvos. Um ataque vindo de cima, outro vindo de baixo. Como um golpe de tesoura, o ataque veio sobre o USS Gerald R. Ford, fabricante de automóveis. Apenas um tremular no céu, nos ecrãs da ponte de comando, apenas interferências. Nenhum sinal de aviso, nenhuma voz humana, apenas ruído de dados. Toda a operação estava planeada para durar 220 segundos. Cada segundo representava uma peça de um puzzle mortal. O que os ZEUA não sabiam naquele momento era que o ataque não tinha como objetivo apenas a destruição, mas também causar um choque psicológico. Ele deveria abalar a confiança no sistema Aegis, considerado invencível, um sistema que Washington elogiava há décadas como um escudo contra ataques desse tipo. A realidade, porém, era muito mais brutal. Mesmo sistemas altamente equipados são vulneráveis quando o inimigo aposta na dissimulação e na surpresa. Mas por que esse ataque ocorreu justamente nesse momento? Analistas de academias militares de renome, incluindo o Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, apontam para a mudança drástica na situação no leste asiático. O Pacto de Defesa recentemente concluído entre o ZEUA e as Filipinas, reiniciado após a tomada do poder por Trump, é considerado uma provocação por Pequim. As manobras da Força Aérea de Taiwan no início de julho, realizadas a 500 quilômetros da China continental, também provocaram reações violentas em Pequim. Tudo isso foi a faísca geopolítica para este ataque preventivo. E como foram as reações do exterior?
Quando as primeiras fotos do mar em chamas em Guam circularam nas redes sociais, ainda não havia nenhuma reação oficial do governo chinês. Até mesmo a mídia estatal russa, inicialmente, relatou apenas que se tratava de um exercício. Mas os dados de satélite e os protocolos de comunicação vazados mostravam uma imagem diferente. Não se tratava de um exercício, era guerra, só que sem declaração formal. Uma primeira pergunta crítica se impõe à comunidade internacional: se um ataque em grande escala como este ocorre em menos de 4 minutos, quase sem ser percebido por quanto tempo, os sistemas de alerta precoce convencionais ainda terão importância? E se for esse o caso, como é possível conter uma escalada dessa magnitude por meios diplomáticos? A resposta demorou a chegar. Enquanto os EUA eram atacados, uma força invisível já se formava. A reação americana, como se veria, estabeleceria novos padrões, não apenas em termos tecnológicos, mas também estratégicos. Quando o Pacífico Ocidental foi envolto em silêncio eletromagnético, poucos no exército americano sabiam que outra parte muito mais ameaçadora do ataque já estava em andamento: a guerra eletrônica total. Enquanto o mundo ainda especulava se tratava de um incidente acidental ou de um ataque calculado, os sensores da frota americana estavam se desintegrando. As boias de interferência chinesas lançaram uma rede cintilante de escuridão eletromagnética sobre toda a força de combate, um campo tático que até então era mais comum em simulações de guerra cibernética do que em batalhas navais reais. Mas era real. A paralisia eletrônica abrangeu todas as bandas de frequência e todos os sinais. Os dados de GPS oscilaram, as conexões com os satélites foram interrompidas, e até mesmo a comunicação interna do USS Gerald R. Ford foi prejudicada por um breve período. O ataque se transformou em uma névoa invisível, sem detonação, sem tiros, mas com desorientação total. A China aproveitou esse momento com precisão cirúrgica. Os drones stealth, muitos deles não maiores do que um cão de combate, foram equipados com sensores mini-ogivas e sistemas de interferência. Alguns gravavam vídeos, outros causavam interferências, outros ainda funcionavam como iscas. Esses enxames não agiam de forma independente, mas em uma interação coordenada. Um avanço tecnológico que lembrava muitos projetos apresentados nos últimos anos em feiras em Zhuhai ou Chengdu. No 4º minuto do ataque, ocorreu o verdadeiro ponto de virada. Os caças J-16 passaram de um papel passivo para uma ofensiva ativa. Os círculos de defesa externos dos navios americanos, incluindo os sistemas Aegis no USS Chancellorsville, foram deliberadamente atacados com mísseis anti-radar. As consequências foram catastróficas. Um míssil penetrou na cortina eletromagnética e atingiu a estrutura do radar do Chancellorsville. O navio não foi afundado, mas seus olhos ficaram cegos. Outro detalhe agrava a situação do ponto de vista global. Apenas 2 dias antes do ataque, o presidente Trump havia declarado em San Diego que os satélites de reconhecimento do Sequoia Pais deveriam ser retirados de determinadas áreas do Pacífico para reduzir gastos desnecessários no exterior. Uma decisão que agora criou a brecha pela qual o ataque chinês pôde ocorrer sem interferências. No Senado, críticos já expressam preocupações de que se trate de um presente estratégico para Pequim que enfraquece intencionalmente a capacidade de defesa. O ataque é estruturado, é verticalmente escalonado, apoiado eletromagneticamente e contém componentes cibernéticos. Isso aponta claramente para um caso clássico de nova guerra híbrida. Não se tratava mais apenas de destruir recursos militares, mas de demonstrar domínio na esfera invisível da guerra. O espaço de dados se transformou em um campo de batalha. Como os aliados se comportam em um momento como esse, o Japão, que está mais próximo dos EKS, por meio do novo Freedom Passage Protocol, elevou seu nível de alerta em Okinawa para vermelho. Em 20 minutos, as unidades navais da Austrália foram ativadas no território do norte. Sistemas de defesa Patriot foram transferidos para a Coreia do Sul, mais perto da costa sul.
Um sinal coordenado, o Indo-Pacífico, está em movimento. Ao mesmo tempo, aumentam as perguntas na Europa. Qual deve ser a função da OTAN na região do Pacífico se grandes potências com armas nucleares entrarem em confronto direto? Uma reunião ad hoc foi convocada pela Comissão Europeia, mas a Alemanha, como de costume, freou o processo por medo de prejudicar as relações econômicas com a China. Em Berlim, falou-se de um mal-entendido entre estados. Uma expressão que soou como uma afronta, tendo em vista o mar em chamas sobre Guam. Um tema delicado, a OTAN havia ampliado sua cooperação com os EBA em guerra eletrônica desde 2023, mas nenhum dos parceiros europeus estava preparado para a magnitude do que se revelou aqui. De acordo com um relatório da OTAN, que vazou mesmo, as melhores unidades de defesa cibernética da França estavam sobrecarregadas para analisar simultaneamente os protocolos de interferência do Pacífico Ocidental. O relatório descreve a situação como confrontada com um tsunami eletromagnético. Ainda mais assustador, conforme relata a agência de notícias japonesa, Kyodo News Agency, um satélite espião dos EUAs que estava em órbita geoestacionária na região, foi completamente desativado por vários minutos, por meio de interferência direcionada. Um cenário que até agora só existia nos jogos de simulação da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa DARPA, agora se tornou realidade. O que tudo isso significa para a política de dissuasão dos Estados Unidos? A capacidade de reagir imediatamente a ameaças tem sido um princípio fundamental da estratégia militar americana desde a Guerra Fria. No entanto, se essa ameaça não é percebida como tal, se o primeiro ataque é um código cibernético e a segunda onda consiste em interferência de sinal, como é possível reagir de forma adequada, sem exagerar, ou agir tarde demais? Essa questão agora não deve ser dirigida apenas a Washington, mas também à opinião pública global. Em 2025, a região do Pacífico terá finalmente assumido um papel de arena de testes para a dominação digital. E se for esse o caso, quantos limites um adversário precisa ultrapassar para ser considerado não apenas um rival, mas também um inimigo? Enquanto os órgãos de segurança em todo o mundo começam a refletir sobre essas questões, uma reação que nem mesmo os cenários de guerra mais ousados poderiam prever surge no USS Gerald R. Ford. No meio da destruição encenada que assolava o Pacífico Ocidental, por um breve momento, toda a ordem mundial pareceu vacilar. No entanto, enquanto mísseis chineses voavam pelo ar, enxames de drones circulavam e ondas eletromagnéticas dominavam o campo de batalha. Em uma pequena sala sem janelas, no USS Princeton, o coração da capacidade de resposta americana ganhou vida, o Aegis Combat System. Como um centro nervoso digital, ele ganhou vida em questão de segundos. Apesar da interferência eletromagnética total e das tentativas de sabotagem direcionadas ao espectro de frequências, o sistema reagiu quase que instintivamente. Isso foi possível graças a uma característica técnica especial: os aviões de alerta antecipado E-2D Hawkeye, que já patrulhavam o ar antes do ataque, mudaram autonomamente para um modo de emergência. Um radar de baixa frequência menos suscetível a interferências. Como raios laser, os sinais de radar dessas máquinas penetraram na névoa eletrônica. Eles localizaram alvos que não eram mais visíveis ao olho humano. Esses dados foram alimentados em tempo real na rede Cooperative Engagement Capability, que fornece as mesmas informações de alvos a todas as unidades da frota dos EUA. O USS Chancellorsville captou o primeiro sinal do alvo em apenas 11 segundos e iniciou automaticamente o lançamento de 8 mísseis interceptadores SM-6. Esses mísseis foram disparados em um tiro vertical, subiram, fizeram uma curva e mergulharam em direção aos projéteis EJ-91 que se aproximavam. Ao mesmo tempo, os sistemas de defesa de curto alcance CRAM e Phalanx foram ativados. Eles giraram em alta velocidade, procurando drones em baixa altitude e abriram fogo com milhares de projéteis por minuto.
Um inferno de balas de armas giratórias e precisão cinética se espalhou sobre a frota. Ao mesmo tempo, os FA-18 Super Hornets, que estavam em missões de rotina, também se comunicaram. Eles receberam informações precisas sobre os alvos da rede CS através de links de dados e imediatamente penetraram no denso enxame de drones. Com precisão cirúrgica, seus mísseis RR-MRAM foram disparados e destruíram ondas de drones stealth chineses antes mesmo que eles alcançassem a linha de defesa externa do porta-aviões. No USS Gerald R., o modo de combate foi ativado no Ford. As anteparas foram fechadas hermeticamente. Unidades de combate a incêndios e equipes de emergência assumiram suas posições. Apesar disso, não havia caos. Era uma dança controlada, uma sequência que parecia saída de um manual de exercícios. Cada movimento era perfeito. Todos os procedimentos foram preparados. Apenas um tiro atingiu a frota. Ele atingiu justamente o USS Chancellorsville, danificando a antena do radar. Mas a estrutura do navio permaneceu intacta. Todos os outros projéteis, mísseis e drones foram eliminados antes que pudessem causar danos. O fato de essa reação ter funcionado não foi por acaso. Essa eficiência foi resultado de anos de investimentos em guerra, em redes sistemas de resposta automatizados e processamento de alvos baseado em inteligência artificial. Além disso, foi o resultado de uma reformulação estratégica após os eventos de 2023, quando drones iranianos em enxame quase danificaram um navio de guerra dos Erar Taiwan no Golfo Pérsico. Desde então, o Pentágono investiu bilhões na melhoria da densidade de sensores, sincronização de dados e velocidade de resposta. Agora esses investimentos estão dando frutos. No entanto, tal sucesso levanta questões. Se um ataque dessa magnitude pode ser totalmente repelido como um adversário, reagirá a isso. A China será forçada a escalar o conflito devido ao fracasso repentino de sua estratégia. Ou o ataque foi apenas um teste para algo mais ambicioso. Enquanto essas perguntas se acumulavam nas salas de controle do Pentágono e entre aliados em Tóquio, Seul e Canberra, o USS Gerald R. já se preparava para o próximo passo. A Marinha dos MS Kurigosa tinha o velho credo: o ataque é a melhor defesa. O presidente Trump, que naquele momento se encontrava em uma reunião não anunciada na sala de situação da Casa Branca, havia aprovado, apesar de toda a turbulência política interna, uma resposta limitada, mas da máxima eficácia. Uma doutrina de retaliação como a que foi elaborada pela última vez na era Reagan. A intenção não exterminar o inimigo, mas destruir de forma direcionada sua capacidade de realizar um ataque semelhante. O grupo de combate em torno do Gerald R. Ford começou a mudar sua formação, unidades de acompanhamento se reposicionaram, e no ar, a próxima fase já se anunciava. A primeira onda de retaliação americana, coordenada multidimensional e precisa, se aproximava. E quando a calma voltou à água, e a fumaça e os destroços se dissiparam gradualmente nas ondas, uma nova formação se formou no horizonte. Uma que não servia para defesa, mas para enviar uma mensagem. Pois uma coisa estava clara: os Estados Unidos não apenas haviam sobrevivido, eles tinham visto, aprendido e estavam prontos para contra-atacar. Às 8h11 horário local, exatamente 29 minutos após o início do ataque surpresa chinês, a frota americana mudou de uma estratégia defensiva para uma estratégia de retaliação. No centro de comando de batalha do USS Gerald R. Ford, uma luz vermelha piscou acima do mapa tático e anunciou a autorização de ataque confirmada. Washington havia aprovado o contra-ataque. No entanto, essa não seria a resposta habitual. Seguiu-se uma reação multidimensional e altamente precisa, mobilizando todos os elementos disponíveis da guerra americana. Em um período de 6 minutos, 24 caças F-35C Lightning II decolaram do Ford com suas decolagens sincronizadas pelos mais modernos catapultas eletromagnéticos. Sua missão: soberania aérea, ataque em profundidade e apoio eletrônico.
Em formação delta tripla, eles voaram rente à superfície da água, invisíveis ao radar. Pouco tempo depois, os FA-18 Super Hornets também se posicionaram no ar. Estes estavam fortemente armados com mísseis de precisão AGM-158 JASSM-ER, capazes de penetrar bunkers a uma distância de mais de 800 km. Mas o céu era apenas uma faceta da resposta. O futurista navio de guerra USS Zumwalt abriu fogo 80 milhas náuticas a leste com canhões eletromagnéticos. Os projéteis barras maciças de tungstênio atingiram velocidades superiores a Mach 7. Eles atacaram instalações de radar chinesas em Hainan sem explosivos, usando apenas energia cinética. O impacto foi devastador. O concreto implodiu. Bunkers desabaram sem que fosse necessária uma explosão. 6 drones MQ-9 Reaper pairavam em grande altitude. Sua missão, reconhecimento digital. Em combinação com dados de satélite em tempo real e os sistemas de mira do F-35C, eles forneceram uma visão completa do campo de batalha. Todas as torres de radar, centros de comando e instalações de abastecimento ao longo da costa sudeste da China foram identificados. Não se tratava de uma retaliação espontânea, mas de uma operação planejada com meses de antecedência. Então, eles decolaram 28 mísseis Tomahawk de última geração, lançados por 3 contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke. Esses mísseis de cruzeiro são baseados na tecnologia DSMAC, um sistema digital que identifica características da paisagem em vez de apenas coordenadas. Isso os tornou totalmente operacionais, mesmo com uma falha no GPS. Seus alvos, a base aérea de Longtian, em Fujian, um grande depósito de combustível perto de Fuzhou, um centro de comando em Hainan e várias estações de uplink de satélite ao longo da costa. Jatos EA-18G Growler realizaram tentativas de interferência eletrônica contra canais de comunicação chineses. Ao mesmo tempo, submarinos do Exército Popular de Libertação foram localizados nas águas adjacentes por aeronaves de reconhecimento marítimo P-8A Poseidon. Tudo foi observado. Não foi uma batalha, foi uma demonstração tecnológica. Um inferno coordenado de aviões stealth, armas hipersônicas, sensores de drones, inteligência satelital e componentes cibernéticos que não deu ao inimigo nem um minuto para reagir. Enquanto os comandantes chineses ainda tentavam recuperar o controle, o ataque retaliatório já arrasava seus espaços aéreos. O primeiro Tomahawk rompeu o espaço aéreo chinês às 8h49. A uma altitude de apenas 15 metros ao longo dos vales fluviais e colinas, ele contornou o radar, voou entre linhas de alta tensão e atingiu com precisão o hangar C da base de Longtian. 6 jatos Stealth J-20 estavam lá. Todos foram destruídos. Um projétil de railgun atingiu o quartel-general subterrâneo da mesma base 27 segundos depois. Não se tratou de uma bola de fogo, nem uma faísca. Apenas um silêncio total e abrupto. Outros alvos, uma estação de satélite em Hainan, desligada como se alguém tivesse apagado a luz. Outro ataque com mísseis Tomahawk destruiu um depósito de combustível. As chamas que se erguiam do local podiam ser vistas até mesmo em imagens de satélite do Japão. Às 9h07, a região militar sul da China havia perdido 37 aeronaves, J-20, J-16 e JH-7, abatidas ou destruídas em solo. Escombros fumegantes eram os restos de 2 centros de comando. As primeiras fotos da área documentaram colunas de fumaça preta sobre instalações destruídas. Civis gravaram vídeos antes que os mecanismos de filtragem do governo pudessem entrar em ação. Um coronel chinês, soterrado sob os escombros de uma torre de radar, enviou uma última mensagem codificada. "Vocês estão vendo tudo. Estamos surdos." A reação dos Estados Unidos atingiu um ponto sensível, não apenas no plano militar, mas também no psicológico. E ela veio em um momento extremamente delicado. Apenas algumas horas antes, o presidente Trump havia sido duramente criticado
por congressistas por redirecionar recursos militares para o interior do país. Assim, o ataque retaliatório também serviu como prova de que, apesar das turbulências políticas, os EUA não só eram capazes de agir, mas também desempenhavam um papel dominante. Ao mesmo tempo, surgiram novas perguntas. Por quanto tempo esse golpe permanecerá sem consequências? Pequim se retirará calmamente? Ou será que a China já está planejando uma resposta estratégica e não convencional, como sugerem relatórios do Serviço de Inteligência Britânico, GCHQ? O mundo aguardava ansiosamente. O que começou aqui foi mais do que apenas uma batalha. Foi uma visão do futuro da escalada militar. Um cenário em que minutos poderiam decidir décadas. A reação do EUA teve consequências militares imediatas que foram devastadoras. Mas os acontecimentos que se seguiram deixaram claro que a ordem global estava em uma corda bamba. Quando as redes de comunicação chinesas ficaram em silêncio e nuvens de fumaça subiram das bases militares destruídas, começou um terremoto geopolítico em todo o mundo. Não apenas na Ásia, mas também nos centros de poder de Moscou, Bruxelas, Berlim e Tel Aviv. Primeiro, o Japão. Em Tóquio, membros do gabinete do primeiro-ministro Kishida se reuniram antes do nascer do sol. A lei de autodefesa foi ativada em 1 hora. Os sistemas de defesa antimísseis em Okinawa entraram em alerta total e aviões de vigilância foram posicionados no espaço aéreo sobre o Mar da China Oriental. O Japão abandonou sua histórica cautela em pouco tempo e mostrou-se marcialmente determinado, temendo ser arrastado para um conflito iminente. 2 contratorpedeiros Hobart e um submarino da classe Collins foram enviados pela Austrália em direção ao Mar da China Meridional. O primeiro-ministro se pronunciou sobre a China e considerou sua escalada militar desproporcional. Além disso, alertou que qualquer ataque às tropas americanas no Indo-Pacífico seria interpretado como um ataque à estabilidade de toda a região. As unidades F-35 da Coreia do Sul foram colocadas em alerta máximo. Baterias Patriot foram posicionadas ao longo da costa sul. Em seu discurso enfático à nação, o presidente Yoon declarou: "O que está acontecendo hoje no Pacífico afetará nossa frente interna amanhã." Em contraste, não houve reação de Taiwan. Não há nenhuma declaração oficial. Reação silenciosa. No entanto, os serviços secretos ocidentais detectaram movimentos frenéticos nas bases aéreas da República Insular. Todos os hangares estavam ocupados, todas as estações de radar em funcionamento, um sinal inequívoco de que Taipei se preparava para todas as possibilidades. O Conselho da OTAN reuniu-se em Bruxelas para uma sessão extraordinária. O secretário-geral descreveu-a como o mais sério conflito militar entre potências nucleares no século XXI. O nível de alerta da aliança é agora DEFCON 3. Em Paris, Berlim e Londres, comandos de defesa cibernética iniciaram a busca por possíveis retaliações digitais de Pequim. Berlim, que tradicionalmente age com cautela, apelou à desaceleração, mas o chanceler federal Merz viu-se confrontado com críticas crescentes por não agir com determinação suficiente contra a agressão da China. A revista Der Spiegel escreveu: "Uma guerra começa na Ásia e a Alemanha discute cotas de exportação." A Rússia também observou os desenvolvimentos com crescente interesse e uma sutil ameaça. 3 submarinos nucleares da classe Borei deixaram o porto de Vladivostok e mergulharam em águas abertas do Mar de Okhotsk, sem aviso prévio. Nenhuma ordem oficial foi dada. Apenas um sinal discreto Moscou está observando e está pronta para agir. No Oriente Médio, os acontecimentos foram recebidos com grande nervosismo. O Irã, que está mais próximo da China, devido à nova cooperação em matéria de segurança, convocou o embaixador chinês e solicitou uma avaliação conjunta. Em Eilat, Israel reforçou sua defesa aérea e implementou novas medidas de proteção no Mar Vermelho.
Poucos dias antes, um ataque a uma refinaria de petróleo saudita por um enxame de drones supostamente iranianos ocorreu no local. Analistas suspeitam agora que esse ataque possa ter sido uma manobra de diversão. E depois houve o eco nos mercados internacionais. O preço do petróleo bruto subiu durante a noite para mais de $120 por barril. As empresas de navegação começaram a desviar as suas rotas do Pacífico. Voos de longa distância entre a Ásia e a América do Norte foram cancelados pelas companhias aéreas. Em poucas horas, o Nasdaq despencou 7%, enquanto o ouro atingiu o maior valor em 8 anos. Os investidores buscavam segurança, mas não a encontraram em lugar algum. No EUA, o presidente Trump apareceu em uma coletiva de imprensa convocada às pressas. Sua declaração: os Estados Unidos responderam com força e clareza. Provocações em nossa esfera de influência não serão toleradas. No entanto, surgiram dúvidas na comunidade de segurança nacional. Será que seus últimos cortes nos recursos de inteligência na Ásia teriam possibilitado o ataque surpresa? Sua doutrina America First teria realmente criado um vácuo geopolítico para os adversários? O debate dentro dos Estados Unidos ganhou força. Senadores exigiram uma investigação sobre os motivos do curto prazo de aviso prévio. Ex-oficiais do Pentágono criticaram a Casa Branca por um autodesarmamento estratégico. Discussões abertas sobre as consequências militares de uma política externa impulsiva sob Trump foram iniciadas por comentaristas da CNN e da MSNBC, mesmo que permanecessem ocultas por trás da fachada da unidade patriótica. Internacionalmente, o tom se tornou mais acirrado. O Ministério das Relações Exteriores da China responsabilizou Washington por uma reação excessiva e desestabilizadora e convocou o embaixador do EUA em Pequim. Mas longe dos holofotes, o tom era outro. Vazamentos de comunicações internas do Comando Central do PLA revelaram pânico, desorientação e estruturas de liderança destruídas. O Estado-Maior chinês exigiu novos relatórios da situação em poucas horas, mas muitas unidades estavam offline, não destruídas, mas desconectadas. E aqui surge uma nova questão urgente. Se os centros de comando de uma grande potência podem ser silenciados em questão de minutos, quão estável ainda é a dissuasão nuclear? O que acontece se a falta de comunicação provocar falsos alarmes? Ou se uma das partes pensar que sua janela de oportunidade está se fechando? Ainda não havia respostas, apenas silêncio e movimentos. E a percepção de que naquele dia de julho de 2025, o equilíbrio de poder na região do Pacífico estava mais frágil do que nunca. O eco da batalha no Pacífico Ocidental não foi apenas militar ou político, mas também histórico. Em menos de uma hora, o mundo descobriu que a guerra moderna não é mais decidida em semanas ou meses, mas em segundos e por algoritmos. A distinção entre ataque cibernético e ataque aéreo, entre simulação e destruição, ficou completamente confusa. E o mundo se perguntou: será que isso é o novo normal? Na manhã do dia 13 de julho de 2025, milhões de pessoas em todo o mundo ligaram suas TVs, vasculharam aplicativos de notícias e procuraram respostas. No ZEU de Seattle, a Miami, muitos idosos veteranos da Coreia do Vietnã e da Guerra do Golfo sentaram-se em silêncio diante da tela. A manchete porta-aviões do ZRE sobrevive a ataque da China. Retaliação destrói bases do PLA. Porém, por trás da vitória, pairava uma questão mais profunda e sombria. A próxima guerra mundial já havia começado. Embora os preços nas bolsas de valores tivessem se estabilizado, a incerteza permanecia. O tráfego aéreo sobre o Pacífico estava fortemente limitado. Portos internacionais como os de Busan e Singapura relataram congestionamentos e cancelamentos. Seguradoras asiáticas introduziram novas cláusulas para risco de guerra. Empresas do setor de tecnologia, como Apple e Samsung, foram pressionadas a repensar suas cadeias de suprimentos. O Indo-Pacífico, o coração da economia globalizada,
de repente, começou a bater irregularmente. Na China, o governo tentou recuperar o controle da narrativa. A televisão estatal transmitiu imagens pré-produzidas de exercícios navais e falou de uma representação distorcida do Ocidente e de uma situação de segurança harmoniosa. Mas, nas redes sociais, o caos não pôde ser suprimido. Milhões de vídeos de bases em chamas, aeródromos em chamas e civis assustados em Fujian circularam antes que os mecanismos de censura entrassem em ação. Ao mesmo tempo, vazou um memorando interno do Ministério das Relações Exteriores chinês, revelando que Pequim não esperava o golpe. A rapidez, precisão e intensidade da reação dos USI superaram até mesmo os piores cenários imagináveis. Uma parte do memorando dizia: a resposta dos Iezaioa não foi militar, foi sistêmica, e nós estávamos cegos. Em Washington, houve uma discussão sobre a janela de dissuasão. Em outra coletiva de imprensa, o presidente Trump comentou: uma vitória gloriosa da tecnologia de defesa americana e um sinal claro para todos aqueles que questionam nossa liderança. No entanto, crescia a preocupação nos círculos diplomáticos de que esse sinal pudesse ser interpretado como um convite para uma nova escalada, especialmente em Pequim, mas também em Moscou, Teherã e até mesmo em Nova Delhi. O que essa disputa revelou, porém, não foi apenas a vulnerabilidade dos sistemas técnicos, mas também o risco de uma quebra de confiança. O trabalho diplomático de décadas, seja no âmbito da OMS e da ONU, ou em negociações bilaterais de desarmamento, parecia ter ido por água abaixo em uma única manhã. E assim começa uma nova fase de incerteza global. O que acontecerá se o próximo ataque não for com mísseis, mas com comandos deepfake gerados por IA? E se um canal de comunicação hackeado disparar um alarme nuclear? Se os ataques ocorrem em segundos e as reações em milissegundos, ainda haverá espaço para a diplomacia. Essas questões também estão em pauta em Tel Aviv, onde o Gabinete de Segurança de Israel discute como reagir à crescente cooperação entre a China e o Irã. Em Nova Delhi, analistas acompanham com preocupação se Pequim está redirecionando seus recursos contra a Índia. No Oriente Médio, a pergunta é: se os Ibuá e Siguá estreitam laços no Pacífico, quem preencherá o vácuo de poder na Síria, no Líbano e no Iraque? Os acontecimentos de 12 de julho de 2025 mostraram claramente o mundo não está mais à beira de um conflito. Ele já está com um pé dentro dele. A diferença entre a paz e a guerra não está mais em um cessar-fogo, mas em uma barreira técnica. E essa barreira está ficando cada vez menor. Resta uma última questão urgente: quantas linhas vermelhas o mundo ainda pode cruzar antes que uma delas se torne visível?